Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, edição 21, 1º de 2024. Pedro, passou bem o Réveillon, meu amigo? Passei bem, vivo e tô agitado. Não gosto de fazer perguntas, tô me preparando aqui, ó. Se prepara, hein, Rômulo? O cara tá nervoso, hein? Vim afiado, vim pra isso. Então, legal, estamos aqui com o Rômulo Silva, aqui à minha esquerda. Ele é diretor de desenvolvimento de franquias Brasil da Accor. E hoje a gente vai falar, pela primeira vez, né, Pedro, que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. A gente tinha motivos, né? O setor estava meio parado, o desenvolvimento hoteleiro estava meio parado. Mas agora a gente tem um cenário um pouco diferente, o setor performando bem. Os juros aí em viés de queda, o que tudo indica, já se fala em juros em Selic em um dígito no ano que vem. Melhora um pouco o ambiente. Eu estava até fazendo uma pesquisa aqui, vi também que o INCC caiu bastante no acumulado do ano. Então a gente tem uma combinação aí de melhor performance do setor, juros em queda, né, a INCC também baixando, bem mais baixo do que nos anos anteriores, cria-se um ambiente um pouco melhor para o desenvolvimento hoteleiro, e é isso que a gente quer saber do Rômulo. E também o Pedro está liberado para perguntar, hoje eu vou levantar aqui, vou embora, deixa com ele, que ele falou que fez um roteiro à parte aqui, se prepara, Rômulo. Ele tá curioso para saber as perguntas. Eu falei, não, hoje vai ser novidade, vamos lá, vamos ver o que vem pela frente. Mas legal, Rômulo, seja bem-vindo, obrigado. A gente sempre faz isso no começo, se apresenta um pouco, cara, fala um pouco de você. A Accor todo mundo conhece, né, quem atua no nosso setor, a principal operadora do país, mas e uma das principais do mundo, mas vamos lá. Legal. Bom, primeiro, obrigado do convite, uma honra participar com vocês aqui desse podcast. É muito bacana poder começar o ano falando do nosso desenvolvimento, falando do que eu gosto, né? Eu, como você já apresentou, sou diretor de desenvolvimento de franquias para a Accor, já estou na Accor aí a completar agora 9 anos. E nessa área de franquias a gente vem crescendo muito, né? A gente até acha, o que a gente vem avaliando, é que é o principal motor de desenvolvimento agora das redes vai ser através de franquias, né? No mercado norte-americano já acontece bastante isso, 90% do mercado basicamente norte-americano é franquias, e aqui hoje a gente tem, por exemplo, na Accor, 55% do nosso portfólio como franquias, mas cada ano esse percentual vem aumentando, porque nosso pipeline está quase que todo ele baseado em franquias. A gente tem 95%, 96% do nosso pipeline aí em franquias. Então é o grande motor de desenvolvimento da hotelaria, e a gente tem bastante boa notícia para contar, principalmente por conta dos resultados dos últimos anos, né? 2023 foi um ano excepcional, aí, recordes de taxa de ocupação, de RevPAR, resultado, bastante coisa boa para contar aí. Como você falou da taxa de juros, também é um forte motor para o desenvolvimento hoteleiro, né? Um dígito já acontece agora em 2024, né? A gente está falando no ano que vem, mas nesse ano, já em 2024, já um dígito, isso já começa a clarear o cenário. E também, né, eu estou fazendo um resumão aqui, desculpa já começar, tá para deixar o Pedro com menos chance de pergunta, tá? Porque... até fazer uma correção efetivamente, porque era uma discussão muito grande realmente, né, se a gente olha os relatórios focos, assim, muitas vezes se falava ainda em 2024, até me equivoquei aqui, corrigir, ainda em 2024 2 dígitos, mas os novos boletins realmente já indicam uma queda para, talvez até para 9, né? É isso. 9 cravado ainda esse ano. Mas você concorda um pouco com a análise que eu fiz, né? A gente tem um macroambiente melhor, né, para o desenvolvimento nesse momento, né? Total. E só para fechar essa introdução, o que a gente tem de cenário bastante positivo é que a gente ficou aí uns bons anos sem desenvolvimento hoteleiro, sem greenfields, né? O mercado hoteleiro trabalhou muito boa parte dele nesses anos baseado em conversões, né? Os greenfields aconteceram muito poucas construções de hotéis, a não ser no mercado de multipropriedade, né, que teve bastante construções, mas o mercado da hotelaria corporativa, o tradicional, né, que a gente, se é que a gente pode chamar de hotelaria tradicional, ele pouco se desenvolveu através do greenfield nos últimos 6, 7 anos. O que acontece é que o parque hoteleiro vem ficando desatualizado, os mercados que, se você falasse há 3 anos atrás, praças como, sei lá, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, qualquer uma dessas praças, você falasse isso há 3, 4 anos atrás, de construir novos hotéis, era um palavrão. Hoje não, hoje já
passa a ser uma realidade. Já são mercados que voltam a ter uma tendência de aumento em RevPAR, em ocupação, em diária média, e vão necessitar de novos hotéis, porque o parque hoteleiro vem ficando desatualizado e também você precisa de novos hotéis e a demanda crescendo. Então, a gente tem um cenário aí bastante positivo de crescimento para os próximos anos, e eu acho que 2024 agora tende a ser o ponto de conversão, o ponto de inflexão do desenvolvimento hoteleiro, onde a gente volta a ter em um nível bastante alto o desenvolvimento de Greenfield, né? Porque realmente a conta não fechava direito, né, Pedro? Assim, uns 2, 3 anos atrás. Você tinha um setor performando mal, juros muito altos e um macroambiente econômico adverso, né? Agora a equação está um pouco mais viável, né? E isso abre perspectivas. Mas ainda assim o que a gente vê, o que a gente fala também é uma base de crescimento pequena, né? No inventário do país ainda no ano que vem, o que é bom até para a performance do setor, né? Que está em níveis muito bons de performance, né, Pedro? Deixa o especialista falar. Pois é, o cara faz minha vida um pouco mais difícil, né? Ele já acabou com 3 perguntas minhas que eu ia fazer. Então eu vou tentar improvisar. Quando a gente conversa com gente inteligente é mais complicado. Mas vamos lá. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Talvez eu te chamar um pouquinho de oráculo de desenvolvimento. Pô, porque de alguma maneira, imagina. a Cor ela concentra muito do que acontece no país, em razão da exposição que vocês têm no mercado. Então acho que pegar um pouquinho da vivência de vocês para identificar oportunidade e desafios é bastante rico. Eu não vou repetir o que vocês comentaram, mas só trazendo aqui uma informação que eu acho que é interessante. Até aqui, a gente teve aqui um crescimento bastante expressivo em termos de desempenho. Se a gente olha o que entrega o mercado hoje, talvez tenha ainda algo a se recuperar, principalmente quando a gente olha numa análise um pouco mais longa, mas a gente está muito perto. Assim, cidades como a cidade de São Paulo, olhando para a RevPAR, em comparação com o pico histórico, a gente está falando ainda de alguma coisa na casa de 12%. 12% num horizonte de desenvolvimento que no Brasil é longo, que a gente fala às vezes entre fechar projeto, aprovar, começar a construir e entrar em operação, está mais para 4, para 5 anos do que para 2, do que para 3. Então, apesar de uma perspectiva de crescimento econômico ainda modesta, a gente tem um horizonte relativamente longo para esses hotéis entrarem em operação. E, evidentemente, parte desses 12% possivelmente vai ser superado bastante, abrindo perspectiva para resultados melhores. Minha pergunta, Romulo, é o seguinte: nessa onda de novos projetos, qual que é o foco? A gente aposta em crescimento em capitais, interior, cidades de médio porte. O que você vê hoje como mais relevante em termos de mercados potenciais no país? Bom, a pergunta é muito boa. Eu acredito que em volume deve continuar o crescimento nas cidades secundárias e terciárias e capitais menos, tirando São Paulo, tirando o eixo Rio-São Paulo, tá? Eu acho ainda que as cidades secundárias, interior de São Paulo, interior de Goiás, interior de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, ainda tem muita cidade que cabe uma hotelaria econômica ou, em alguns casos, até uma hotelaria mid-scale, tá? A gente tem muito caso de cidade assim ainda no Brasil que precisa de uma hotelaria um pouco mais qualificada, tá? Então a gente, em volume, acredita que vai ocorrer, principalmente econômico, e um pouco de mid-scale ainda nas cidades secundárias e terciárias, mas a gente está olhando com bastante carinho e acreditando bastante no mercado premium para as capitais, tá? A gente quer desenvolver bastante produto premium em Rio, São Paulo e outras capitais ainda que tenham uma massa de volume, uma massa de negócio interessante, e hotéis premium em geral são hotéis de grande porte, né? Mas por outro lado, sempre tem a dificuldade do retorno de investimento. São Paulo, o terreno é caro, a conta é mais difícil de fechar, mas é o que a gente acredita, tá? A gente está acreditando no desenvolvimento de premium, principalmente hotelaria premium em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Quando a gente dá um passinho atrás e fala sobre cidades de menor porte e o segmento econômico, provavelmente para todo mundo é muito claro o que significa isso em termos de produto. A marca Ibis
é uma marca bastante forte nesse mercado. Quando a gente vai para regiões que são regiões pequenas, no final das contas, são hotéis de 100 quartos, 120 quartos, hotéis um pouquinho mais, dificilmente um pouco menos. Quando a gente olha para posicionamento premium, aqui traz talvez um conceito que ele é um pouco mais amplo. E aí, o que vocês entendem como produto premium? Quais são marcas que para vocês são marcas carro-chefe nesse segmento? E o que é um hotel grande? Quantos quartos a gente está falando? Que tipo de capital a gente está falando? E que posicionamento de tarifa a gente está falando? Até para a gente ter clareza do que é esse segmento premium na visão de vocês. Legal. As marcas premium hoje que a gente tem, primeiras que já tem no Brasil, marcas Pullman e Grand Mercury, são do segmento premium. A gente tem ainda na América Latina uma outra marca que ainda não tem no Brasil, mas a gente está avaliando trazê-la para o Brasil, que é a Swissôtel, que a gente tem em outros países da América do Sul. E tem uma marca que ainda não tem na nossa região, que é a Mövenpick, que é uma marca também do segmento premium, que pode ser que a gente traga assim para o Brasil. Tá? Então, todas essas marcas estão dentro do pacote de hotéis premium. Como a gente fala premium, hotel de grande porte, eu diria que em torno de 240, 250 para cima, com área de eventos, tudo. Então, isso é um hotel que a gente considera já de grande porte. Tá? É esse foco. Quando eu falo também, você perguntou que era o tamanho das cidades, né? Hotéis de esporte são para cidades como Rio, São Paulo, talvez Belo Horizonte, talvez Curitiba, talvez Porto Alegre. Talvez alguma outra cidade onde tem uma população aí acima de 1 milhão de habitantes, mas tem que avaliar com mais cuidado. Mas seguramente Rio, São Paulo cabem hotéis desse porte, é onde a gente está avaliando. E aí são contratos de administração? Basicamente contrato de administração, mas a franquia não está descartada, tá? Mas para esses hotéis de grande porte, a nossa estratégia prevê que o foco são contratos de administração. Agora, óbvio, se a gente tem... Porque vai muito de quem desenvolve o projeto. Tá? Se a gente tem algum parceiro, franqueado nosso, que nos traz o projeto, que desenvolve o projeto, ou que muitas vezes até coloca capital nesse projeto, e ele fala, eu quero operar, para nós não tem problema nenhum. Tá? Ainda não em São Paulo, né? Mas se for Rio, se for Belo Horizonte, se for qualquer outra cidade do país, sim. São Paulo a gente ainda está avaliando estrategicamente a abertura desse mercado para franquias, tá? Em termos de modelo de desenvolvimento, Romulo, o que vem pela frente? No Brasil, é um país de desenvolvimento de condotel, ou pelo menos foi durante muito tempo. Os últimos hotéis, eles de alguma maneira perderam um pouquinho de participação no share do mercado, até em razão talvez de uma taxa de juros um pouco mais alta, de um modelo menos permissivo para desenvolvimento de hotelaria. Então, quando a gente olha daqui para frente, o que se enxerga hoje como motor de funding para esse negócio? Quando o hotel volta a ganhar atração, ou eventualmente outras alternativas, você enxerga que começam a ganhar um pouco mais de espaço no Brasil? Qual que é a sua visão? Eu acredito muito ainda que a gente está evoluindo para a questão dos fundos, mas isso nas capitais, né? Tipo, fazer o desenvolvimento de um Pullman, de um Grand Mercury em São Paulo, ou algum hotel de marca premium. Eu acredito ainda que os fundos ainda vão chegar com tudo. A gente vê o resultado dos fundos como HTMX11 aí, estourando de resultado, mais de 90% de rendimento no ano, o fundo que mais rendeu, né, um fundo baseado em hotelaria, vê o movimento agora também da BTG com o fundo HT, como que chama? HTMI 11, me fugiu o nome do fundo, mas também o fundo da BTG, BTHI 11 também, que agora a BTG entrando forte no mercado de hotelaria, e eu acredito que os fundos vão entrar em algum momento, quando eles tiverem um porte, e a gente ouve isso falando em todo congresso que a gente vai, que quando tiver um porte, ele vai ter uma parte disso dedicada para desenvolvimento. Eu acho que não é esse ano, não é o próximo, mas em algum momento isso vai estar estruturado para formar projetos de grande porte. Agora, o grande motor ainda continua sendo grupos de investimentos locais. São empresários locais
que se reúnem para construir um hotel. E por isso que o desenvolvimento de Ibis, de Ibis Styles, de Mercury, de Novotel, acontece bastante nas cidades secundárias. São empresários locais que identificam uma oportunidade na cidade, ou às vezes a gente fomenta essa necessidade local, né? Porque a gente tem uma lista de cidades lá onde a gente quer ter hotel Ibis, onde a gente quer ter Mercury, onde a gente quer ter Novotel. E às vezes a gente fomenta essa cidade, fala, olha, eu quero ter, coloca essa informação na mão de alguns empresários locais para que procurem áreas locais. Áreas para construção do hotel, de um Ibis, de um Mercury, de um Novotel. E esses empresários, com essa oportunidade identificada, buscam formar um grupo de pessoas interessadas na construção desse hotel. Então esse ainda é o principal motor de desenvolvimento, e óbvio que ainda tem pessoas que fazem a construção do hotel, ainda tem pessoas com capital clássico, patrimonial, ainda tem uma boa parcela disso. É o nosso modelo de desenvolvimento. Isso nas cidades secundárias? Nas cidades secundárias, Porque, assim, todo mundo sabe, a gente vive falando isso, né? O Brasil é riquíssimo. Você olha por aí, a gente de desenvolvimento, eu até comentei numa entrevista que eu dei semana passada, até por um pessoal de entrevista de negócio, né, de um jornal de negócio, qual que era o que era o grande barato de trabalhar com desenvolvimento, né? O grande barato de trabalhar com desenvolvimento é cada dia você está falando com um tipo de pessoa, com um tipo de classe social, com pessoas diferentes, com pessoas muito ricas, com pessoas que estão querendo lutar para construir um hotel, que estão buscando desenvolvimento, assim, cada dia é um dia diferente. Então a gente tem a oportunidade de falar com pessoas que estão lá tentando montar um grupo de desenvolvimento para formar diversificar seu investimento, que não são tão abastadas. Por outro lado, a gente tem a oportunidade de sentar com pessoas bilionárias na mesa, que podem construir um hotel em um ano, tá com o hotel pronto, e o capital é o que ela ganha por dia, sabe? Então a gente tem essa chance de ter isso na mesa. E isso continua acontecendo. Então, desenvolvimento através de hotéis patrimoniais existem, mas principalmente a formação de grupos locais de investimento. E você pode até falar que esse bilionário, né, esse fazendeiro aí numa cidade do Mato Grosso, ele é um investidor qualificado, né? Não tem muito o que dizer, né? O cara tem muita grana aplicada. Eu tava... um investidor profissional até, né? É isso, assim, a gente estava no final do ano passado, né, de 2023, numa cidade no interior do Paraná, conversando com pessoal de agro, né? Com uma empresa lá, uma das maiores produtoras de trigo do sul do país, e ela, assim, essa empresária, uma senhora, ela realmente interessada na construção do hotel, e assim, foi um processo que andou muito rápido, assim, e a gente está praticamente finalizando a negociação com ela, que ela sempre quis ter um hotel, um patrimonialista, sabe? Então, coisas desse tipo, pessoas com esse poder financeiro, com esse capital para fazer um hotel, existem ainda, sempre existiu, mas existem ainda mais, e esse é um bom caso, tá? Agora, vou só voltar um pouquinho, Pedro, antes de passar para você, porque passamos anos muito difíceis, né? Pandemia, e não só para o desenvolvimento hoteleiro, para a indústria como um todo, né? E tu fala até de indústria de viagens, não só da hotelaria, mas, né, tivemos uma retomada muito, muito forte desde então. Eu queria que você desse essa visão de como foi esses anos anteriores, né? Porque aí na área de desenvolvimento, né? Porque era um cenário completamente adverso, né? Eu acho que deve ser até mais motivante trabalhar agora do que há uns 2, 3 anos atrás, né? É isso. É assim, eu acho até, eu gosto até de voltar um pouco antes, né? A gente teve na Dilma e etc. Por aí, para contar toda a história, né? E por que a gente está agora tão... Eu gosto de fechar esse ciclo para por que a gente está agora em 2024 tão animado. Porque a gente teve talvez em 2015, 14, 15, os melhores anos de desenvolvimento da hotelaria nesse país, né? Todo aquele crescimento, a história do Cristo de Copa decolando, toda a Copa do Mundo, Cristo decolando na capa da Times, tudo acontecendo, e falou, agora vai. É a nossa vez, né? E aí começou a acontecer, infelizmente, como acontece muitas vezes no nosso país, tudo que aconteceu, e crises políticas, crises econômicas, crises de governo, enfim, né, todo mundo sabe, né, o que aconteceu.
E aí, o desenvolvimento hoteleiro, obviamente, nesse período, 2016 até 2018, 16, 17, 18, 19, praticamente não ocorreu, né? Todo mundo, o que vai acontecer com a economia, né? Sinais muito ruins, econômicos, políticos e tal. Então, o apetite para um desenvolvimento hoteleiro, que todo mundo sabe, que acho que é importante também dizer, o desenvolvimento hoteleiro não é tão óbvio, né? Ele é uma oportunidade de diversificação de investimento. Sem dúvida. Né? Ele é, quando você fala, ninguém acorda um dia assim e fala, poxa vida, eu quero construir um hotel, né? Porque eu vou ficar milionário. Eu tenho até uma frase que a gente diz que nem todo milionário, nem todo hoteleiro é milionário, mas todo milionário em geral tem um hotel, sabe? Porque ele quer diversificar o investimento dele. Não, perfeito, sabe? é isso. Então ele pega e fala, bom, beleza, agora eu já tenho meu negócio aqui, eu quero diversificar meu investimento. Uma forma de diversificar é através da hotelaria, tá? Mas a gente passou por esse período, 2016, 17, 18, 19, 16, 17, 18 e 19, começamos a tirar o nariz da água. Eu falo, pô, agora conseguimos respirar, né? A coisa está melhorando, né? E aí aconteceu de novo pandemia, tudo. Então, assim, a gente vem de fato desde 2016 até agora, 2022, 23, que começou de novo esse... Diria 10 anos, desde 2014. Pois é, assim, e sem, que é o que eu comecei falando, sem o parque hoteleiro, ele vem sofrendo, assim, agora com os hotéis, alguns deles estão se atualizando, os nossos hotéis a gente vem, graças a Deus, conseguindo atualizar, mas boa parte do parque hoteleiro independente não tem dinheiro para fazer a reforma, né? Eu vou lembrar não é plata, né? Como Milei disse, não é plata, porque o proprietário gastou todo o dinheiro dele na pandemia para manter equipe, para manter e tal, e ele falou, bom, peraí, eu já consegui sobreviver, né? Agora você ainda quer que eu reforme, né? Tem a Perse, que ajudou muito a recuperar e vem ajudando o setor, né? Esse 2024 aqui espero que continue, a gente vai continuar, e aí tem até 2026 aí para a gente ter esse benefício para o setor, que é isso que está ajudando bastante o setor, e os hotéis vêm se recompondo, mas no geral o parque hoteleiro vem ficando desatualizado. E não é só o parque hoteleiro, a demanda voltou a crescer. Hoje a gente já registrou, se eu não me engano foi em novembro, outubro do ano passado, a demanda hoteleira já é o pico da demanda hoteleira do país. A quantidade de hóspedes hospedados nos hotéis no Brasil já foi a maior demanda. Então, daqui para frente, do ano passado, né, 2023 para frente, só cresce demanda. E o número de hotéis não vem crescendo, seguindo o mesmo patamar. Então, para tentar resumir, por que está agora, eu vejo um cenário bom e está mais motivador? Porque a gente tem muita coisa para correr atrás. A gente... errado falar correr atrás do prejuízo, tem que correr atrás, não estamos correndo atrás do prejuízo, estamos correndo atrás do que não foi feito, né? Então a gente está buscando refazer, buscando recompor o parque hoteleiro, e olha como um índice, que eu sei que a gente sempre ouve notícias disso, de quantidade de quartos por 1.000 habitantes e tal, porque olha como o Brasil está atrás nesses índices, né? No ano passado, no final do ano, eu fiz até uma apresentação para o nosso comitê de franqueados, né? A gente reúne todos os franqueados do Brasil para mostrar como a gente precisa crescer na hotelaria nacional. Você pega o índice da STR, a STR diz que no Brasil a gente tem 800 mil quartos de hotel, o que me parece ser superestimado. E a Jones Lang LaSalle, na publicação dela, a Hotelaria em Números, diz que tem 550 mil quartos. Se a gente vai para o número de 800 mil quartos, são quase 4 quartos por 1.000 habitantes. Se a gente vai pela Jones Lang LaSalle, dos 550 mil são 2,8 quartos por 1.000 habitantes, alguma coisa assim. Desses 550 mil quartos, 220, 230 mil são hotelaria de rede, nacional e internacional, né? O que já é bastante, porque se a gente avaliasse isso há 10 anos atrás, era 30%, hoje já está 22%, 23%, e hoje já está passando aí da casa de 40% o número de hotéis de redes, né? Mas o que eu quero dizer, 4 quartos por meio, seja 4 quartos por meio habitante pela STR,
ou 2,8 quartos por mil habitante pela Jones Lang LaSalle, quando a gente avalia nossos pares na América do Sul, Na América do Sul? Na América do Sul. Na Argentina são 6 quartos por mil habitante. 6 quartos por mil habitante. No Peru são 7 quartos por mil habitante. Sabe? Quer dizer, quase o dobro. Se você pega a publicação da Jones Lang LaSalle, é o dobro. Né? Por que aqui no Brasil a gente não tem a quantidade de hotéis que deveria ter? Né? Então a gente tem muita demanda reprimida ainda. Né? Eu estava falando agora, no final do ano passado, ainda com empresários, numa cidade no interior de São Paulo, que está construindo um galpão e fala, cara, não tem hotel na cidade, o que eu tive que fazer? Eu tive que alugar 3 casas, assim, e eu corro risco trabalhista, porque eu tenho que estar cuidando dessas pessoas, para colocar as pessoas lá, porque não tem hotel num raio de 50 quilômetros, de 30 quilômetros lá para colocar as pessoas. E essa demanda reprimida é o que acontece. Então as pessoas, onde essas pessoas estão ficando? Não estão ficando. Estão ficando em alojamento, onde a empresa constrói, estão ficando em casas alugadas de maneira informal, estão ficando em casa de parente, sei lá, vai viajar, está dormindo dentro do carro. Tá? É isso que está acontecendo no Brasil. Então a gente tem muita cidade ainda que precisa crescer, os índices mostram isso. Não é possível o Brasil ser o menor índice de quartos por 1.000 habitantes, né? Menor quantidade de quartos por 1.000 habitantes da América do Sul. Né? Então a gente tem que reverter esse quadro. A gente tem muito para crescer. O macroambiente está melhor, como a gente falou. Pois é. Eu queria te perguntar, voltar um pouquinho na questão dos modelos de desenvolvimento e até explorar um pouco mais de profundidade a questão do Condotel. Porque, de alguma maneira, ela representou uma parcela importante de boa parte do que a gente fez ao longo dos últimos anos. E quando a gente olha o modelo de Condotel na perspectiva atual, a gente vê um crescimento grande em termos de resultado dos hotéis. Logo, o yield começa a trazer perspectivas mais relevantes. O investidor de Condotel é um investidor que ele olha muito mais para trás do que para frente. Então, quando ele olha para trás e vê o desempenho já em linha com o que ele espera, ele começa a ficar mais animado. Ele batendo um investimento próximo, uma rentabilidade próxima ao que ele espera, no final das contas, começa a talvez trazer uma perspectiva de viabilização de negócios nessa linha. E vamos lembrar também que ele tem um custo de oportunidade mais baixo. A gente está falando historicamente de 0,5 ao mês, 0,6, 0,7, enquanto o investidor profissional, ele geralmente quer e alguma coisa ao mês. Nesse cenário, você acredita que volta, de alguma maneira, Condotel? E se volta para algum perfil de ativo, para algum perfil de cidade? Como é que você está enxergando o Condotel no Brasil? Eu acredito que sim, que volta. E, bom, e todo mundo sabe, aqui no Brasil a gente sempre tem, não é uma coisa só do Brasil, mas eu acredito que no Brasil ele vem com mais força, que é sempre o efeito manada, né? Quando você olha uma oportunidade, todo mundo quer seguir essa oportunidade, basta ter o primeiro. Eu acho que sim, tem chance de acontecer, em especial com a hotelaria econômica, em algumas oportunidades. Eu tenho um pouco de receio ainda em cidades secundárias, esse modelo de uma venda do Condotel, mas quando eu digo Condotel, o modelo não é a formação do grupo de investidor. Não é essa história que eu falei, que junta um empresário local que chama 10 pessoas, 8 pessoas, tal, para formarem uma SPE para a construção do hotel. Esse é o grande motor de desenvolvimento ainda da hotelaria econômica. Agora, o modelo de Condotel, com stand de vendas, com colocar oferta pública e tal, em cidades secundárias, eu acho ainda eu acho cedo para falar. Acho que capitais devem voltar, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, talvez tenha espaço, acho que volta sim, acho que vai acontecer, mas não com o tamanho, com a velocidade que aconteceu em 2014, 15, 16, tá? 2013, 14, 15 principalmente, tá? Eu acho que deve voltar sim, mas não nessa velocidade, com esse volume que tinha nos anos anteriores, tá? Legal. Até a gente comentou um pouco sobre mercados corporativos, mercados urbanos, essencialmente. A gente falou que ao longo desses últimos anos não teve grandes desenvolvimentos, no entanto o lazer ele cresceu.
E se o resultado dos hotéis corporativos aumentou muito esse ano, quando a gente olha para o lazer, numa perspectiva até um pouquinho mais longa, em comparação com o que a gente tinha em 2019, esse crescimento ainda foi mais expressivo. No lazer, a gente teve também um volume de novos lançamentos relevantes por meio da multipropriedade. Hoje são quase, na ordem de grandeza, 180 projetos no país, metade praticamente em operação, outra metade em estruturação. A pergunta é, saindo um pouquinho dos mercados urbanos e olhando para o lazer, vocês enxergam oportunidades? E dentre as possibilidades do mercado de lazer, como é que vocês enxergam a possibilidade de atuação no mercado de multipropriedade? Bom, sim, a gente vem olhando, a gente está olhando em algumas oportunidades estão bem quentes aí que a gente está olhando, tá? No mercado de lazer. A gente tem, Pedro, você sabe bem, Vinícius, uma grande plataforma de geração de hospedagens para esse público de lazer, que é o nosso programa All. Então a gente tem aí 4 milhões de inscritos no All, que tem os pontos que eles recebem de ficar em Ibis, Mercury, Novotel, em todos os hotéis da rede, e no final do dia ele quer trocar esses pontos em experiências de lazer, né? A maioria desse público quer trocar, né? Boa parte desse público quer trocar em experiências de lazer. Então a gente já tem dentro de casa esse hóspede para os equipamentos de lazer. Então a gente tem usado esse argumento para captar novos hotéis. A gente tem olhado sim oportunidades de primeiro o hotel puro, né? É o que mais a gente a nossa intenção, ter um hotel puro que não seja timeshare ou multipropriedade. Mas o mercado hoje não é o grande, vamos ser sinceros, vamos ser franco, o mercado hoje não é o grande tomador desse tipo da hotelaria pura. Hoje o mercado é tomador de multipropriedade ou timeshare. Então a gente continua avaliando a história de trabalhar com multipropriedade, a história de trabalhar com timeshare, tá? Tá sempre na nossa pauta. A gente agora no começo do ano, vamos trazer o pessoal, todo o board que trabalha com esse tipo de equipamento na Accor Global para cá, para o Brasil, para a gente discutir como é que a gente implementa isso aqui no Brasil, seja timeshare, seja multipropriedade. Vamos avaliar os riscos, porque é isso, né? No final do dia, o que a gente tem mais de importante na Accor são as marcas. O que a gente não quer é que essas marcas sejam punidas por uma ação indevida de uma venda de alto impacto. Esse sempre é a nossa preocupação, tá? E não estou dizendo que tem pessoas muito sérias trabalhando nesse mercado, são muitos amigos nossos, tá? A gente sabe disso. Então a gente quer, sim, talvez, entrar nesse mercado, mas com o parceiro certo, com o produto certo, no local certo, tá? Seja multipropriedade, seja timeshare. Com uma preferência por timeshare, por motivos óbvios, assim, a gente tem uma preferência por timeshare, tá? Então, está cada vez mais em pauta esse assunto dentro da empresa, tá, Pedro? E, assim, você falou bem, né? Eu acho que a grande riqueza da Accor, até por ter um foco no grande franquia, são as marcas. Mas, olhando globalmente, assim, não tem uma marca de resorts, né? E a gente vê um movimento nas redes globais investindo cada vez mais em all-inclusive. Você vê a Hyatt comprando a Apple Leisure, a IHG fazendo um acordo com a Iberostar, né? Iberostar. Você vê um movimento global desses players, mas eu sinto que a Accor ainda não tem uma marca de resort, não tem uma marca de all-inclusive. Claro, no Brasil a gente tem um mercado ainda pequeno de all-inclusive. Mas como é que vocês estão vendo aqui, que oportunidade? Acho que vai abrir um Ibis Style, se eu não me engano, né? Um resort, né? Esse ano a gente deve abrir um em Maragogi, né? Um Ibis Styles em Maragogi. A gente está em desenvolvimento Ibis Styles em Olímpia. E a gente tem outras 7, 8 oportunidades aí mapeadas aí que a gente deve em breve anunciar. Essa seria a marca, então? Não, essa aí é uma marca bom, Ibis Styles, hotel econômico. É aquela cidade, assim, não é um resort. Ele por exemplo, não dá para concorrer Ibis Styles com Salinas, Ibis Styles Maragogi com Salinas, nossos amigos Salinas, Maragogi.
O Salinas é um destino, a pessoa vai lá para ficar no hotel e tal, e aí eventualmente à noite, ou durante a tarde, ou de manhã, sai para conhecer a cidade e volta para aproveitar o resort. O Ibis Styles funciona diferente. A pessoa vai para conhecer o destino, Maragogi, as praias, os restaurantes, as piscinas naturais, as barreiras de coral, e tudo, vai visitar. E volta no final da tarde, no final do dia, para dar uma relaxada, para tomar um drink, para ficar com as crianças na beira da piscina e dormir, sabe? É um hotel para isso. Eu falo, pô, quero conhecer Maragogi, mas quero dormir num local confortável. Eu vou ficar mais fora do hotel do que dentro. O Salinas, para ser bem simplista, né? Eu vou ficar mais fora do hotel do que dentro. O Salinas não, eu vou ficar mais dentro do hotel do que fora. Imagino que vai ser o caso de Olímpia também. O Olímpia mesmo. O cara vai para os parques, tá, a mesma coisa, vai para as atrações da cidade. Agora, as marcas a gente tem uma plataforma de all-inclusive global, e é esse pessoal que eu falei que a gente está trazendo para discutir a nossa estratégia de desenvolvimento no lazer, agora em 2024, como é que a gente ganha mais tração nisso. Mas a gente tem marcas como Banyan Tree, super reconhecida no mercado de lazer e tal, uma marca que traz assim uma finesse, uma qualidade de alto padrão. A gente tem fora Sofitel Resort, você vai para Bora Bora, por exemplo, hotéis assim muito bacanas. A marca Pullman também tem hotéis de lazer no segmento mid-scale, Novotel. Eu tive lá no Sofitel Casablanca, eu acho. Sim, né? sim. Muito legal aquele hotel. Eu tinha acabado de abrir, inclusive, quando eu tive lá. Sim. Convite até do Abel, fica aqui um abraço aí para ele pelo convite. O hotel tava novíssimo, assim, uma estrutura de resort, efetivamente. É uma marca realmente conhecida. Não tinha me atentado a Sofitel. A gente tem sim as opções, tem bastante oportunidade de bastante marcas que são adequadas. A Move & Pick, que a gente falou agora há pouco mesmo, é uma marca adequada que pode ser trazida para o lazer, Swiss Hotel, sabe? Então a gente tem aí boas marcas sim que a gente pode aproveitar isso e trazer para a estrutura de lazer aqui no Brasil. E aí no caso de resort também contrato de administração. Sim. Também. Sim, de uma novo. Franquia só não as marcas de luxo, do tipo Sofitel, por enquanto, aqui no Brasil, que é a estratégia, elas é contrato de administração. Agora, as marcas premium, desde que seja, obviamente, um operador que a gente conhece, que a gente saiba que presta um bom serviço, que não vai trabalhar, vai cuidar bem da nossa marca, ele pode fazer uma franquia, sim, de um Pullman Resort, de um Swiss Hotel Resort, tá? Pode sim, pode ser feito. Você tocou num tema que eu queria também entrar um pouquinho mais em profundidade. Quando se fala de desenvolvimento, é algo bastante amplo, a gente poderia ficar aqui horas, o dia inteiro conversando. Eu queria falar um pouco sobre o mercado de luxo, até porque você mencionou algumas marcas, você falou sobre o Banyan Tree, e olhando sobre a trajetória de recuperação do setor ao longo desses últimos anos, o mercado de luxo ele destoa. Ele cresceu ainda mais do que a base econômica, principalmente em diária média. Historicamente, a gente tem aí talvez uma restrição de oferta ainda maior em comparação com outros produtos. Quando você menciona número de quartos por habitantes, cidades como a cidade de São Paulo, em comparação com outras capitais da América do Sul, que tem uma economia muito menor, historicamente tinha menos apartamentos ainda em relação a outros segmentos. Até porque São Paulo, há 5 anos, tinha 250 quartos no segmento de luxo. E agora a gente tem outros hotéis e tem uma perspectiva de oferta um pouquinho maior. Historicamente, muito disso se concentrava na capital, em termos de pipeline, Rio de Janeiro. E hoje em dia a gente vê projetos surgindo no Ceará, na Bahia, Alagoas. Nós, pessoalmente, analisamos 6 oportunidades no país ao longo desse tempo. Como é que você está enxergando as perspectivas para o mercado de luxo? E minha dúvida é se a gente sai realmente do eixo Rio-São Paulo e hoje o mercado de luxo, principalmente no eixo de lazer, começa a ganhar uma expressividade um pouco mais nacional. Importante lembrar só que na Cora hoje a gente tem 2 divisões, né? Eu trabalho para a divisão Premium, Mid-Scale e Econômico, e tem a divisão dos hotéis de luxo e lifestyle, né? Mas a gente trabalha, as estratégias de desenvolvimento são similares, tá? O que a gente vê realmente é uma grande oportunidade das marcas de luxo aqui no Brasil, e
repetindo o que você disse, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em destinos de lazer, né? A gente tem na Bahia um grande projeto que que o pessoal de luxo, né, da equipe de luxo, está trabalhando em cima. Bom, acabamos de lançar ano passado, né, em 2023, o Faena em São Paulo, que é um espetáculo de hotel, uma coisa incrível, tem tudo para ser o melhor, se não um dos melhores hotéis da América, sem dúvida da América do Sul, sabe? É incrível o projeto do Faena, assim, as coisas vêm acontecer. Sabe o que precisa às vezes, Pedro, e acho que vocês sabem bem, Pedro e Vinícius, um pouco de coragem, né? Porque é o que a Even teve para fazer esse projeto do Faena. Para a Even mesmo, é o maior projeto da Even. Olha o tamanho que é a Even, e a Even topou fazer com a gente o projeto do Faena, mas precisou de coragem. E não é óbvio, porque um projeto hoteleiro, como a gente já falou aqui, nunca é o produto mais óbvio, não é aquele produto quadradinho que você sabe que ele vai ter aquela rentabilidade, não. É um produto que ele sofre bastante, né? Ele sofre nos impactos econômicos, talvez é o primeiro, se você tem uma crise econômica, é o primeiro que sofre, ele oscila muito de acordo com problemas econômicos. Então, assim, tem uma série de fatores que atrapalha o desenvolvimento da hotelaria, o retorno econômico da hotelaria. Então precisa de um pouco de coragem, e foi o que o pessoal da Even fez com esse projeto do Faena, e é o que a gente acredita para o desenvolvimento, mas sempre que possível, e é isso que eu acho que é o grande motor, atrelado a um produto residencial. Porque o Faena é um branded residence, é isso. O Faena... Tem outros exemplos na cidade, né? É isso. Tá aí o sucesso do Fazenda Itaim, né? É isso. Acho que foi todo vendido, não sei. Não sei como estão as vendas aqui do W, né? Mas você tem esse componente residencial. É isso. E não viabiliza melhor, né? Conta dúvida. fecha mais fácil. É isso, mas você tem que ter um hotel lá operando e tal, fornecendo serviços, fornecendo a operação também para os residenciais, né? Os serviços condominiais, os serviços residenciais para moradia. E isso vai funcionar bem, não só em São Paulo, mas em Maragogi, em Jericoacoara, sabe, em destinos assim, em Campos do Jordão, sabe? Então, são cidades assim onde a gente está buscando desenvolvimento, o hoteleiro de luxo, mas com esse componente residencial. Isso é muito comum no Caribe, né? Caribe, Miami, Estados Unidos inteiro, inteiro, dizer, no Oriente Médio. A gente estava falando de lazer há pouco, quis dizer no Caribe que você tem produtos all inclusive com branded residence. É isso. E acho que é um caminho para cá também, né, Pedro? É isso. Não tem dúvida, não tem dúvida. Acho que quando a gente olha o mercado de luxo atrelado ao residencial, a exemplo de alguns dos projetos que vocês mencionam, tem muita coisa ainda acontecer no Brasil. E olhando especificamente o brasileiro que passou a viajar mais também pelo mercado doméstico, algumas propriedades que não se concentravam mais nas capitais, mas sim em outras regiões de lazer, tiveram também um crescimento bastante expressivo. E parte delas também vinculado ao mercado residencial, nos loteamentos, nos grandes condomínios. E tem bastante coisa acontecendo nesse sentido também. É isso. Sobre conceito de produto, Romulo, tem alguma discussão sobre mudanças em perfis de apartamento, perfis de hotel? Quando a gente sai da discussão em relação à marca, mas olha o que se entrega em relação à experiência, ao modelo do produto em si, tem algo novo a se implementar nessa nova onda de desenvolvimento daqui para frente? Acho que tem uma continuidade do que vem sendo feito, até porque é incrível, assim, a gente olha um quarto de Ibis novo, falando do econômico primeiro, de Ibis novo, as pessoas falam, pô, isso aqui não parece um hotel Ibis, né? Que hoje ele tem um conceito um pouco mais moderno, áreas abertas, né? Você pegaria um hotel de 20 anos atrás, você faria a recepção aqui, aí você abre uma porta, é o restaurante, aqui é o business center que chamava, aí você, tudo ambientes fechados, né? E hoje não, hoje a ideia é que seja um grande saguão, nem balcão de recepção a gente tem feito mais. São unidades de atendimento, assim,
um púlpito, alguma coisa assim, para atender o hóspede, alguma coisa assim, para dar aquela proximidade. Então a gente tem trabalhado mais nos espaços abertos, tem trabalhado mais nos quartos, porque é uma tendência, não uma nova tendência, mas uma tendência, cada vez mais famílias viajando junto. Então, cada vez mais quartos família. O quarto do Ibiza a gente tem aumentado um pouquinho. O quarto, para falar de metragem, o quarto do Ibiza ele tem 18 metros quadrados. Um quarto família tem 22, né? Então a gente tem sugerido nas construções fazer muito mais quartos família do que habitualmente se fazia. É uma realidade, as famílias viajando mais, o pleasure acontecendo muito mais, né? Então é isso que a gente vem mudando e trazendo esse conceito moderno, moderno sim, e sempre pensando que a gente está fazendo um hotel econômico, né? Sempre a história, é o que a gente vive se debatendo lá dentro da Accor. A gente pode pensar aqui no mundo em fazer o melhor design de hotel, mas o que a gente nunca pode deixar de olhar é que um hotel econômico. Esse hotel custa X e ele vai ter uma diária de tanto, ele tem que retornar para o investidor esse valor que está sendo investido. Então, por mais que seja uma ideia muito bacana, que eu vou fazer um móvel diferente, cara, não vai funcionar se você não tiver esse móvel feito em grande escala, onde eu consiga que esse móvel seja barato para eu colocar dentro de um quarto de Ibiza. Sabe? É sempre essa história. Então isso a gente continua desenvolvendo isso, fazendo uns designs diferentes. As marcas agora a gente tem feito conceitos de arquitetura. Então você pega o Ibiza, por exemplo, tem 4 conceitos de arquitetura. Olha lá, você quer o Ibiza é o Ibiza. O Ibiza vermelho é o Ibiza vermelho. Mas você pode usar o conceito A, B, C ou D de arquitetura para o seu Ibiza. Fachada é uma coisa que a gente vem investindo muito. De novo, você volta 20 anos atrás, você via um Ibiza construindo, você saberia que aquele hotel, antes de estar pronto, sabia que era um Ibiza, que era um quadradinho, janelinha. Falava, pô, isso aqui é um hotel Ibiza. Hoje não. Hoje ele pode ser confundido com qualquer tipo de construção, porque você faz, sei lá, pele de vidro, você pode fazer uma fachada diferente, aumentando, diminuindo a fachada, sabe? Então, assim, hoje a gente vem trabalhando muito no conceito de fachada e de interiores até para os produtos econômicos. Novo Hotel segue a mesma coisa, Mercury segue a mesma coisa, sabe? Novo Hotel tem também 4 ou 5, não estou na dúvida se são 4 ou 5, mas acho que são 4 conceitos de design também, de arquitetura, que o proprietário pode escolher qual que ele quer fazer. O proprietário junto com a gente, né? Porque quando a gente fecha um contrato, a gente discute isso com ele a 4 mãos, a 6 mãos, como é que a gente vai desenvolver esse hotel dele, tá? Então é nessa linha. Legal. Até, eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento, também é difícil não comentar um pouco sobre expectativa de resultado no negócio. E aí minha pergunta é a seguinte: existe um intervalo mágico que concentra a expectativa de retorno no setor? O pessoal quer 5, 10, 15, 20. Tem um resultado mágico do ponto de vista de performance? A gente tem que atingir X de diária média? O que a gente consegue dividir em termos de expectativa de retorno quando se negocia a estruturação de um hotel no Brasil? Assim, o que a gente tem, a gente sempre que vai fechar um hotel, né, a gente sempre recomenda que o proprietário contrate um estudo de mercado feito por uma empresa independente, né, porque uma coisa é a minha opinião de Accor, outra coisa é a opinião do proprietário. O proprietário às vezes até é mais otimista do que a gente, que ele fala que ele tem o melhor terreno da cidade, então é o filho dele, e eu acho bacana isso, e a gente vai junto e fala, peraí, no seu hotel não vai ter 90% de ocupação, vai ter 65%, porque ele acha que a cidade, e assim a gente está acostumado com isso. Então a gente tenta dar uma alinhada, mas eu falo, olha, esse aqui é meu número, eu acho que vai ter 65% de ocupação, por conta de conhecimento de mercado, que a gente tem hotéis no Brasil todo, então a gente vê cidades similares e compara tal. Então hoje a gente tem 380 hotéis no Brasil, a gente pega a média desses hotéis, uma cidade similar, fala, uma cidade desse porte com essa economia e com essa hotelaria local que você tem, a tendência é que você tenha 60% de ocupação, uma diária média de R$250 e tal. E com isso, se você operar bem o seu hotel, você vai ter essa margem aqui, tá?
é isso que a gente fala para ele. Você vai ter o retorno aí, chegando no ponto de equilíbrio, né, no nível, no ano estável, geralmente no segundo ano para a hotelaria econômica, você vai retornar o investimento do seu hotel aí em 8, 10 anos. Tal, assim, né? Só que o que a gente sempre recomenda, eu falo, essa é minha opinião como Accor. Eu sou enviesado, eu sou interessado em ter o hotel, eu quero ter o hotel naquela cidade. Então eu falo para ele, sempre contratar um estudo de mercado que vai dar mais argumentos para ele, vai na cidade, vai visitar os formadores de demanda, vai entender com mais detalhe qual é o hóspede que vai para lá, vai avaliar com mais detalhe cada um concorrente, identificar se é um concorrente primário ou secundário, sabe? E aí sim fala, olha, aqui eu estudo de mercado, que não sou nem Accor, nem dono do hotel, não sou parte interessada, estou te dizendo aqui que o seu hotel vai ter essa margem de resultado, essa TIR, é isso aqui o que você espera, tá? Então é sempre assim, não tem um número mágico, mas o que a gente sempre espera que a hotelaria tenha, uma hotelaria econômica, chegar na margem de 60%, 65% de ocupação, que é a média Brasil, né? E para a hotelaria econômica se espera hoje, pelo menos nas cidades secundárias, algo em torno de R$250, R$260 diária média. Tem hotéis ainda que tem menos que isso, tem cidades que ainda não chegaram lá, mas acho que até a gente falou no começo aqui, o Pedro falou disso, que ainda existe um caminho de recomposição de diária que precisa ser feito, em alguns mercados mais que outros, né? Mas a gente está no caminho. A gente acredita que esse ano de 2024 é mais um ano de recomposição de diária, não na velocidade que aconteceu no ano passado, mas ainda tem um espaço para recompor essa diária, para a gente buscar dar cada vez mais o retorno adequado ao proprietário. Lembrando ainda que uma hora a PERSE vai acabar, né? Hoje está todo mundo muito contente com o resultado, tal, tem efeito de PERSE, que deve ser aí um impacto de quase 4% na receita, né? Vai depender muito do resultado do hotel, de tudo, mas pelo menos 4% da receita é um impacto positivo hoje que o proprietário está recebendo a mais, e a partir de 2027, né, se tudo der certo, já não vai ter mais. Então a gente tem que cuidar de recompor a diária nesses anos que tem ainda, para não causar uma expectativa negativa lá em 2027 para esses proprietários de hotel. É esse caminho que a gente vem buscando. Legal, obrigado. Finalizar aqui, cara, que a gente, né, acho que é uma questão importante, já está chegando ao fim, mas acho que é legal falar sobre isso, né? Como há uma estratégia de franquia clara aí da Accor, você precisa de operadores parceiros que entreguem, cuidem bem da marca. Há uma muito conhecida, amigos de todos nós aqui, mas acho que você precisa de mais, né? Para esse plano de expansão muito grande. Como é que você vê esse ambiente desses operadores? A gente tem operadores menores, sei lá, com 10, 12 hotéis. Como é que vocês prospectam esses parceiros e como que você vê esse desenvolvimento? É tudo que a gente busca, Vinícius, assim, um dos pontos principais da minha atuação como diretor de desenvolvimento de franquias é desenvolver novos franqueados, sabe? Só que assim, qual que é o grande desafio? Tem uma barreira de entrada alta para um franqueado novo, né? Um franqueado operando um hotel, é difícil, assim, o segundo hotel tem que operar 2, 3, 4 hotéis, ele começa a ver alguma coisa. Mas a gente tem um histórico aqui, um franqueado, para começar ele tracionar bem, ele tem que ter 8, 10 hotéis sob a sua gestão. Para começar a falar, peraí, então estou começando a formar uma estrutura corporativa bacana para operar esses hotéis aqui. Então, a maior dificuldade é essa entrada, né? A gente tem hoje quase 50 franqueados no Brasil, sabe? Dos grandes, né, que operam mais de um hotel, mais de 3, 4 hotéis, a gente tem aí 5, 6 grandes players que tem mais de 10, e tem outros 8, 10 que tem 2, 3 hotéis. E esses que tem 2, 3 hotéis, em geral, são patrimonialistas, tá? São patrimonialistas. Agora, operador de hotéis de terceiro é o grande desafio, mas precisa ter volume. O que a gente vem buscando também é parceria com redes locais. Por que eu não posso fazer parceria com uma rede local, independente, que opera já com uma marca dele,
vou chutar um nome aqui, qualquer um, o Hotel Plaza do Sul, nem sei se existe esse hotel, estou dando um nome, mas a rede de hotéis Plaza do Sul, ele opera 8 hotéis. Esse cara pode ser um franqueado meu. Ah, mas eu tenho 5 hotéis Plaza do Sul que não vão se adequar a um Ibis Styles ou alguma outra bandeira sua, e são muito pequenos, tal, e tenho 5 que funcionam. A gente não tem problema. Vamos trabalhar a conversão desses 5. Você vira um franqueado nosso. Você tem 10 hotéis, 5 Plaza do Sul, continua Plaza do Sul, 5 a gente vai converter para alguma de nossas marcas e vamos buscar desenvolver mais, porque o grande barato do desenvolvimento hoteleiro da Accor, o que a Accor ajuda e os franqueados nos ajudam esse operador de franquia, esse franqueado, ele acaba sendo um braço de desenvolvimento meu. E ele tá localmente lá. Tá ele ali, sabe o hotel que vai ter uma concorrência de bandeira, ele sabe um cara que está construindo, porque já acontece, assim, eu não consigo estar no Brasil inteiro, sabe? Várias vezes eu sou surpreendido de chegar numa cidade e olhar e falar, esse hotel aqui não estava aqui há 2 anos atrás, e eu olho, o hotel já está metade, eu falei, que hotel que é esse e tal? E passa esse empresário local tá lá, sabe. E o cara tá lá e tal, e ele sabe que tá rolando. Da linha traz negócio para você também. Isso. Então por que a gente vem buscando desenvolver operadores e franqueados locais? Por isso, porque primeiro a gente precisa ter uma rede maior de franqueados. Segundo que ela acaba sendo um braço de desenvolvimento. E aí são sempre contratos de exclusividade, vocês têm... Não, a gente não tem exclusividade, a gente tem exclusividade de trabalhar com as marcas Ibis. Sabe? O que hoje a gente não tem são os franqueados operando com outras marcas internacionais. Tá? Mas se ele trabalhar com marca nacional, pode, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Queria agradecer, Rômulo, mais uma vez. Imagina. Agradecer também a todo mundo da Accor pela participação. Às vezes é difícil trazer esses caras aqui, hein? Obrigado. Pessoal ocupado. Pessoal ocupado. Faz bastante coisa assim. Desenvolvendo. Tem que ser o melhor dos problemas, ser ocupado. Tem muita coisa acontecendo. Estamos desenvolvendo aí. Então queria finalizar, agradecer mais uma vez aqui a Accor, ao Rômulo, Pedro, parceiro aqui já de 2 anos de caminhada. Agradecer os nossos patrocinadores aqui atrás, a TOTUS, a Casa Flora e a Let's Book. Vamos ver se eles aparecem todos aqui. E também, como sempre, agradecer ao Rafael Cesseri por nos emprestar essa infraestrutura maravilhosa aqui no WTC Sheraton São Paulo. É isso, pessoal. Rômulo, mais uma vez, obrigado. Pedro, eu que agradeço. Até a próxima. Beleza, obrigado. Eu ficaria aqui até meia-noite conversando. Se tivesse um amendoim, um vinho, uma cerveja, ia mais longe ainda. É verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Abração, gente. Tchau, pessoal. Tchau.